Olá, gente. Retomando então os nossos exemplos à luz da imputação objetiva, né? Análise de determinados casos concretos que só a imputação objetiva diz que consegue explicar. Na verdade, nós vamos ver que não é bem assim. Mas vamos lá. O exemplo do estudante de biologia que trabalha como garçom, né? O cozinheiro prepara uma salada exótica, entrega para ele, como estudante de biologia, percebe que a combinação daquelas folhas produz uma toxina mortal e ainda assim leva à mesa para o cliente que come, óbvio, e diante daquela toxina, daquela intoxicação, morre. Bom, o estudante de biologia, à luz da imputação objetiva, ele não excedeu os limites do risco permitido, porque ele trabalhava ali como garçom, ele não era ali um estudante de biologia. Não excedeu os limites do risco permitido pela norma, não pode ser imputada a ele a conduta. Tá? Outro exemplo. Sobrinho de uma pessoa muito rica quer herdar todo o patrimônio do tio trilhardário. E aí, num determinado dia de chuva e trovoada, ele sugere ao tio, vá ao bosque ali, dá uma passeada e tal. O tio fala, mas está trovejando. Não, tio, não vai acontecer nada, vai lá dar um passeiozinho. E o tio vai para o bosque, está lá andando, que bonito. De repente vem um raio e fulmina o tio, mata o cidadão. E o sobrinho, feliz da vida, se transforma no grande herdeiro da fortuna. Bom, a ele não pode ser imputada a conduta, ele não pode ser responsabilizado pela conduta, porque induzir alguém a ir passear no bosque é uma conduta lícita, não representa um risco intolerável, tá bom? À luz da imputação objetiva, a conduta não pode ser imputada ao sobrinho que quis fulminar o tio, transformar o tio em churrasquinho. Vejam, qual é a crítica que se faz? É preciso a imputação, ou preciso mesmo da imputação objetiva para explicar todos esses exemplos? Não dá para explicar com alguma outra teoria, com as já existentes, nós não resolvemos esses problemas à luz do direito penal, sem maiores dificuldades? A resposta é, resolvemos. Tá? O primeiro, que é a conduta do vendedor de armas. A conduta do vendedor de armas, ela é causa do evento, à luz da conditio sine qua non. Mas ele agiu dentro da lei, dentro dos regulamentos que regem a atividade dele. Não há dolo nem culpa na conduta dele, tudo bem? E ainda que ele soubesse do intento homicida do cliente e não tivesse alertado as autoridades, por exemplo, ele não pode ser responsabilizado porque ele não é garante da vida de terceiros, à luz do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Tá? O inimigo do condenado. Lembram? O cara vai ser condenado com a machadada, chega o inimigo e dá o tiro e mata. Ele tem de ser responsabilizado? Sim, tem de ser responsabilizado à luz da conditio sine qua non. Mas pera um pouco, a morte não adviria de qualquer forma, mas não daquela forma. A morte adviria, sim, cortou a cabeça, o cara ia morrer. Mas a morte não se deu por aquela forma, por aquele método que foi legalmente admitido pela legislação daquele país que admite a pena de morte, tá certo? A morte se deu por disparo de arma de fogo efetuado por um terceiro e não pelo agente que tinha o dever de executar, não, que exercia dentro do direito de forma regular num ato de execução. Tá? Por conta disso, aquele terceiro tem de ser responsabilizado, agiu com dolo homicida, responde por homicídio. Tudo bem? A gente também pode pensar o seguinte, hein? Aos 45, já que é um exemplo hipotético, aos 45 minutos do segundo tempo, podia chegar alguém lá com o decreto de graça para aquele cidadão, o presidente concedeu a graça para aquele crime, para aquele cidadão, e evitou a execução. Falou, tá aqui, os 45 do segundo tempo, e o cara já matou com um tiro. Posso pensar tudo num exemplo hipotético, tá? Então, veja, não preciso da imputação, é o exemplo do professor Damásio, nem mesmo o Roxin concorda com esse exemplo dado, tá? Mas, vamos lá. O terceiro e o quarto exemplos que eu dei para vocês, do vendedor de bebidas e do padeiro, bem? Vejam, eles não são garantes da vida de terceiro.
O simples fornecimento de uma bebida, de um pãozinho, da bengala, sem qualquer aderência à conduta criminosa de terceiro, ele afasta o dolo e a culpa, e eu não posso ser responsabilizado. Pode até ser causa do evento, segundo a teoria da conditio sine qua non. Causa da causa também é causa daquilo que foi causado. Pode até ser causa do evento, mas não há dolo nem culpa, não há responsabilização, não há punição. O exemplo do racha, né? No exemplo do racha, a questão é polêmica no que tange ao elemento subjetivo do agente. Se ele age com dolo eventual ou se ele age com culpa consciente, o motorista, tudo bem? Que voluntariamente ingressa numa competição não autorizada, num racha, sabendo dos riscos que essa prática envolve. Ele age com dolo eventual, se eventualmente provoca a morte da pessoa que estava com ele no automóvel, ou ele age com culpa consciente? O elemento subjetivo é altamente controverso. Para a gente poder estudar, cravar se é dolo eventual ou se é culpa consciente. Porém, é evidente que o motorista vai ser responsabilizado de alguma forma, ou por culpa consciente, homicídio culposo, ou por homicídio doloso praticado com dolo eventual. A vida do terceiro, da pessoa que pegou ali, que participou do racha, que ingressou voluntariamente no automóvel, a vida daquela pessoa é indisponível à luz da teoria clássica, à luz dos doutrinadores da maior parte da doutrina, não? Do direito penal. Vida é bem indisponível, então o agente, ainda que ele queira ingressar no automóvel ciente dos riscos e se autocoloque numa situação de risco, bom, ele não abre mão da própria vida, ele não pode dispor da própria vida. O bem é indisponível. Nós vamos estudar tudo isso, tá? Mas, dentro da conduta da conditio sine qua non, sim, o motorista responde, ou por dolo ou por culpa, mas responde. Tá? A ação do garçom, né? O exemplo da salada exótica, a salada mortal, a salada assassina. Né? No exemplo da salada assassina, o garçom inequivocamente produziu o resultado morte. Ah, mas ele estava atuando como garçom. E daí? Dá para dissociar, né? Dá para a gente sentir, ou aqui eu sou garçom, ali eu sou estudante de biologia. Não dá para dividir. Quando ele olhou a salada e percebeu que a salada ia matar o terceiro, se ele entrega a salada da mesma forma, vou entregar a salada que vai matar o terceiro, bom, ele está querendo matar o terceiro, tá certo? Ele age com dolo, com intenção de matar aquele cliente. Ah, mas eu estava ali só como garçom, pouco importa, tá bom? Vejam, a discussão, evidentemente, vai girar em torno de dolo ou culpa. Claro, sempre. Ah, o garçom agiu dolosamente. Bom, ele tinha ciência, ele viu, notou, ali no estudo, nos conhecimentos de biologia dele, notou que ia produzir a toxina numa quantidade suficientemente alta para matar aquela pessoa e mesmo assim entregou, agiu dolosamente. Ah, ele até viu que tinha ali, que poderia produzir a toxina, mas ele achou que não iria ser produzida numa quantidade suficiente para matar, talvez um pouquinho, talvez a pessoa só passasse mal, mas não fosse morrer. Ele fala, vai entregar assim mesmo, agiu de forma negligente, de forma imprudente, culpa, tá? Mas sim, tem responsabilização à luz da conditio sine qua non, bom? E a do bosque? A do bosque é a pior de todas, né? A simples conduta de enviar alguém ao bosque querendo que um raio caia na cabeça dessa pessoa, não passa de um querer passivo. Não é apto a ser classificado a título de dolo. Por quê? Porque não tem condições de produzir o resultado. O agente, veja, o agente que manda um terceiro ao bosque, querendo que o raio caia na cabeça desse terceiro, não tem domínio do fato. Ele não é o senhor do trovão, ele não é o Thor, tudo bem? Que vai lá mandar o trovão fulminar a cabeça do cidadão. Não tem o menor domínio desse fato. Então ele não pode, evidentemente, ser responsabilizado por um querer passivo, qual ele não domina. Tá bom? Não há dolo aí, tudo bem? Não há dolo na questão de querer ativo, querer que possa produzir o resultado. Há um querer passivo, incapaz de produzir o resultado. Tá?
À luz da teoria da conditio sine qua non, é óbvio que a conduta do agente ao mandar alguém para o bosque é condição para que o fato tenha ocorrido. Se não fosse a minha conduta de mandar o cidadão para o bosque, ele não teria sido fulminado pelo raio. Causa da causa também é causa daquilo que foi causado. Mas não há dolo na minha conduta, então eu não vou responder. Ou então, pela teoria a teoria da causalidade adequada, a minha ação, a minha conduta, ela não é idônea e apta a produzir o resultado. Já resolvo aí. No fim, a que conclusão a gente chega com todas essas considerações? A gente chega à conclusão de que a teoria da imputação objetiva, ela não tem aqui no Brasil grandes entusiastas, tudo bem, na doutrina. O Paulo Queiroz, como eu disse para vocês, ele define como louvável a teoria, mas a ver como uma proposta de uma nova linguagem jurídico-penal para velhos problemas que já são resolvidos à luz dos conceitos jurídico-penais existentes. No frigir dos ovos, ela não vai resolver o problema existe, ele já é resolvido por outras teorias, nós não precisamos da teoria da imputação objetiva para resolvê-los. Tudo bem? Há ainda uma crítica a esse modelo da teoria da imputação objetiva por faltar a ele sistematização mais precisa. Há dissenso, até mesmo entre os defensores da imputação objetiva, no tocante às suas verdadeiras implicações. Bom, é óbvio que a gente tem de reconhecer, como propõe o próprio professor Paulo Queiroz, que apesar das imperfeições da teoria da imputação objetiva, ela tem uma grande vantagem, um elemento, um traço a ser louvado, que é o nítido viés garantista da teoria, porque pretende restringir a incidência da norma penal e apresentar respostas definidas por um modelo de política criminal que privilegia a Constituição, seus princípios, principalmente a legalidade, a proporcionalidade e a pessoalidade das penas. Então, nesse campo, é óbvio, a imputação objetiva tem um traço legal, um traço a ser comemorado, louvado e aplaudido pelo estudante, pelo estudioso do direito, tá certo, meus amigos? Bom, vamos lá. Ainda dentro da teoria do nexo, tá? Nós vimos aí as teorias que tratam do nexo, a conditio sine qua non, causalidade adequada, a imputação objetiva. E agora, a gente tem que falar com vocês sobre concausas, tá? O artigo 13 do Código Penal, que adota a teoria da conditio sine qua non, no caput, né? Ele a mitiga com a previsão do parágrafo 2º, que traz as concausas supervenientes. Parágrafo 2º fala em concausa superveniente relativamente independente, que por si só cause o resultado. Tá? Então, ele trata o seguinte: superveniência de causa independente, artigo 13, parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Essa é a dicção legal. Na análise do nexo, nós podemos ter, meus caros, causas absolutamente independentes ou causas relativamente independentes, que são chamadas concausas, atuam junto. Causa que atua com outra causa, concausa. Tá? Quando nós falamos em causas absolutamente independentes, nós temos um evento que inaugura um nexo de causalidade novo, sem qualquer vínculo com o nexo anterior. Imaginem que um sujeito jogue uma granada de mão para matar o antagonista dele. Joguei lá a granada de mão. Antes da granada explodir, a granada tem um tempo, certo? Depois do qual ela explode. Antes da granada explodir,
um cofre cai do 27º andar na cabeça daquele indivíduo e o mata. Vejam, este evento, cofre, que caiu do 27º andar e esmagou o cidadão, inaugurou um nexo de causalidade novo, com o qual o agente que jogou a granada nada tem a ver. Tá certo? É uma causa absolutamente independente que produziu o resultado morte. E a granada? Esquece a granada. Ela ainda não explodiu. Ela não produziu o resultado morte. Tudo bem? Foi um outro nexo de causalidade que produziu a morte. Nexo novo, que não tem nada a ver com aquele anterior. Tá? Vejam. Agora, a gente está falando das causas absolutamente independentes. Porém, existem também as causas que são relativamente independentes, que são as chamadas concausas. Causas que atuam junto, atuam com. Elas surgem de alguma forma ligadas às causas geradoras pelo agente. Elas inauguram um nexo de causalidade vinculado ao nexo anterior. Inauguram um nexo de causalidade vinculado ao nexo anterior. É a grande diferença das concausas relativamente independentes. Quando a concausa relativamente independente, por si só, tiver força suficiente para produzir o resultado, ela inaugurará um nexo novo, ligado ao anterior, mas fará com que o agente responda somente pelos atos que efetivamente produziu. Vamos para exemplo. O sujeito leva um tiro, disparo de arma de fogo. Em razão do disparo de arma de fogo, ele é socorrido por uma ambulância. Ingressa na ambulância, a ambulância vai para o trânsito da cidade caótico, capota e o indivíduo morre em razão do capotamento da ambulância. Tudo bem? Vejam, o agente que deu o disparo de arma de fogo contra o indivíduo que foi socorrido, ele responderá por tentativa de homicídio e não pelo homicídio consumado. Porque o capotamento da ambulância é uma concausa superveniente, relativamente independente. Por que relativamente independente? Porque se não fosse o tiro, a pessoa não seria socorrida pela ambulância, certo? Porém, essa concausa relativamente independente, o capotamento, por si só, produziu o resultado. Ao capotar a ambulância, o indivíduo morreu com esmagamento craniano. Olha só, vamos colocar um negócio feio, né? Umas coisas, né? Para chocar, pá! Morreu porque o crânio foi esmagado no capotamento. Não foi o disparo de arma de fogo que por si só matou o indivíduo, foi o esmagamento do crânio. Só que é uma concausa relativamente independente, porque se não fosse o tiro, ele não seria socorrido, a ambulância não teria capotado, ele não teria morrido. Entenderam? Porém, o agente que deu o disparo de arma de fogo responde pelo que praticou, pelo que desejou, pelo que quis até então, tá? Pelo que efetivamente produziu, pelo resultado que efetivamente causou. Isso é imputação, isso é para evitar a responsabilização objetiva, tá certo? Respondo pelo que eu efetivamente fiz, tentativa de homicídio, tá bom? Pelos atos praticados, tá? Outro exemplo, dado pela doutrina. O indivíduo recebe um golpe de faca, por exemplo, tá? Com intenção homicida. É internado no hospital, o hospital pega fogo, ele morre. Morre em decorrência do fogo, que é aliado, óbvio, ao disparo de arma de fogo, enfim, ele só foi parar lá, melhor dizendo, né? A agressão que ele sofreu, ele só foi parar no hospital por conta da agressão que ele sofreu, porém ele morreu por conta do incêndio havido. O agente que causou as lesões
que levaram o indivíduo a ser internado, responderá apenas pela tentativa de homicídio. Aqui a gente fala em concausa, porque é uma causa que se soma a outra causa, que é a ação inicial do agente. No nosso exemplo, o disparo de arma de fogo, por exemplo. Bom? E que produz o resultado morte. Na causa absolutamente independente, o cofre que caiu na cabeça do cidadão, eu não falo em concausa, por quê? Porque a minha ação é absolutamente inócua, ela em nada contribuiu para o resultado. A minha ação de jogar a granada em nada contribuiu para o resultado morte, que foi causado pela queda do cofre do 27º andar na cabeça do cidadão. Tá? Não há nexo, não há relação, não há vínculo entre essas causas. Tudo bem? Veja o seguinte, a concausa, ela deve por si só causar o resultado final para que o agente responda apenas pelos atos praticados. A concausa, ela deve por si só causar o resultado. Tudo bem? Somente se a concausa por si só causar o resultado, é que o agente vai responder pelos atos que já praticou. Se a concausa não causar por si só, mas apenas colaborar para o resultado pretendido pelo agente, nós teremos a responsabilização dele pelo evento ocorrido, pelo resultado praticado. Tá? A doutrina cita o seguinte, por exemplo, a doutrina do professor Nutt, né? O que ele fala a respeito? Quando a concausa colaborar, ou seja, quando a concausa estiver na linha evolutiva do perigo, isto é, não gozar de caráter de imprevisibilidade, não terá o condão de romper o nexo causal. Essa é a lição do professor Nutt. Quando a concausa colaborar, isto é, estiver na linha evolutiva do perigo, ou seja, não gozar de caráter imprevisível, essa concausa não terá o condão de romper o nexo causal. Tá? É por isso que a doutrina e a jurisprudência, de forma absolutamente majoritária, entendem que eventual morte decorrente de infecção hospitalar contraída no curso de um tratamento de um ferimento provocado por terceiro com intenção homicida, não rompe o nexo causal. Não tem o condão de ser considerado uma concausa que por si só causou o resultado. Tá? Porque dentro da previsibilidade, da linha evolutiva do perigo, uma pessoa que agride outrem, que é internado, pode prever que este terceiro internado, o seu desafeto, contraia uma infecção hospitalar. E em razão da infecção hospitalar contraída, venha a morrer. A infecção hospitalar está na linha evolutiva do perigo, não é imprevisível. Tá? Portanto, ela colabora para o evento morte, mas não produz por si só o resultado morte. O agente, neste caso concreto, responde por homicídio consumado e não por tentativa de homicídio. É o que diz a doutrina e a jurisprudência. Vocês entenderam, meus caros? Bom, só que o professor Paulo Queiroz, ele traz um exemplo interessante para a gente, né? Um exemplo interessante, que ele pode até fritar o nosso miolo aqui. Imaginem que um sujeito é esfaqueado. E esse sujeito ferido caminha com dificuldade em direção a um hospital. E ele caminhando em direção ao hospital, um raio o atinge e ele morre. A perícia médica aponta que a morte se deu em razão do raio e das facadas sofridas. E aí, qual que é a solução? Veja, sofreu a facada, tá? O agressor saiu correndo,
ele com dificuldade caminha em direção ao hospital, que fica ali, dali a 2 quarteirões, um raio fulmina o agente, atinge o agente e o fulmina, o mata. Quando é feita a perícia necroscópica, os legistas chegam à conclusão que as facadas aliadas ao raio sofrido foram a causa da morte. E aí? A morte, nesse caso, ela tem 2 causas, facadas mais raio. O professor Paulo Queiroz defende que, nesse exemplo, a gente tem de responder por tentativa de homicídio. Por quê? Na esteira da imprevisibilidade e da linha evolutiva do perigo, é realmente a melhor solução. O raio é algo absolutamente imprevisível. Ele não entra na linha evolutiva do perigo. Mas veja, alguém pode arguir, mas o raio ele não causou por si só o resultado. É verdade. Mas em homenagem ao princípio da pessoalidade das penas e da proporcionalidade, o agente não pode responder por uma causa que não representava um desdobramento natural do evento, o raio. Ademais, uma das causas certamente contribuiu mais para o evento morte. Com certeza, uma das causas, ou a facada ou o raio, contribuiu mais para o evento morte. Só que não é possível determinar com segurança qual delas foi. Logo, a gente aplica qual princípio geral de direito penal, especialmente no direito penal? Princípio do indúbio pro réu. A solução tem de ser a mais favorável ao agente. Tá certo, amigos? Para evitar uma responsabilização objetiva, uma responsabilização sem dolo ou sem culpa. Tá bom? Caros, fala assim com causa superveniente, é o que diz a lei, não? Que por si só produzir o resultado, ela não pode estar na linha evolutiva do perigo, ela não pode ser um desdobramento previsível do perigo criado, certo? Ela tem que ter esse caráter de imprevisibilidade. O capotamento da ambulância é com causa superveniente que por si só produz o resultado, porque é algo imprevisível, não está na evolução natural do perigo, tá? Na linha evolutiva natural do perigo. O hospital que pega fogo não está na linha natural, na linha evolutiva natural do perigo. É imprevisível, é um evento imprevisível também. A infecção hospitalar é previsível, ok? Está na linha evolutiva do perigo, é previsível, tudo bem? Não é com causa superveniente que por si só produz o resultado, ela colabora para o resultado morte, tá? Porém, fala-se só em superveniência de concausas. E quanto às concausas que são pré-existentes e as concausas que são concomitantes à ação praticada? O Código silencia. O Código não fala delas, das pré-existentes e das concomitantes. Por conta disso, parte da doutrina defende, que a verificação de tais concausas no caso concreto não afasta o nexo. É o que pensa, por exemplo, o professor Nutt, o professor Damasio. Elas não vão afastar o nexo. O professor Nutt diz o seguinte, pense-se numa vítima hemofílica. Ela sofre um tiro, um disparo de arma de fogo, que produz nela uma hemorragia incontrolável por conta da hemofilia. E morre em decorrência dessa hemorragia. O agente responde por homicídio consumado, na visão do professor Nutt. Apesar desta concausa pré-existente, que é a hemofilia, e que é relativamente independente. Tudo bem? Foi a hemofilia, no fim das contas, que por si só provocou o resultado morte, porque o agente não morreria se não fosse a condição pré-existente, a hemofilia. Vejam, amigos, é uma solução adequada? Imagine o seguinte, o tiro não foi numa região letal. Imagine se uma pessoa não hemofílica, vamos colocar assim. Numa pessoa não hemofílica, aquele disparo de arma de fogo não produziria o resultado morte, porque não foi numa região letal. O agente
não sabia da condição de hemofilia da vítima. Vamos partir desse princípio, que é muito importante, porque se ele sabia, eu não tenho a menor discussão, tá? Ele sabia, deu tiro em região não letal, mas sabia que poderia produzir a morte em razão da hemorragia decorrente da hemofilia. Eu tenho dolo, acabou. No nosso exemplo aqui, no que eu estou considerando com vocês, o agente não sabia da hemofilia. Parece injusta a solução proposta pelo professor Nutti, não parece? Que pese o respeito à doutrina do professor Nutti. Pensando em termos de princípio da proporcionalidade, princípio da equidade, se a vítima não fosse hemofílica, ao ser encaminhada ao hospital, se ela morresse, por exemplo, num acidente automobilístico, o capotamento, para ficar no exemplo que a gente estudou, a morte não poderia ser imputada ao agente, não é verdade? Por conta da concausa superveniente relativamente independente que produziu o resultado. Agora pense o seguinte, em termos ontológicos, de essência, qual que é a diferença entre uma concausa superveniente, o capotamento da ambulância, que por si só provoca o resultado morte, e a concausa pré-existente, no caso a hemofilia? Ontologicamente, na essência, qual que é a diferença entre elas? Se ambas, por si só, produzem o resultado morte, qual que é a diferença ontológica entre elas? Não é o caso, então, da gente reconhecer o relevo das concausas pré-existentes e das concausas concomitantes, que por si só causem o resultado? Não parece que é essa a melhor solução? Parece que sim, parece que é o que pensa, inclusive, o professor Paulo Queiroz, é o que ele defende. O professor Paulo José da Costa, também. Eles defendem a aplicação do parágrafo 1º do artigo 13, também às concausas pré-existentes e concomitantes, relativamente independentes, que por si só tenham causado o resultado, tá? Uma concausa concomitante independente, um exemplo dela, tá? Um agente que desfere um tiro e uma pessoa que está sofrendo um colapso cardíaco, concomitantemente, colapso e disparo de arma de fogo, matam a pessoa, provocam a morte, tá? Se o colapso cardíaco por si só provocou a morte, a solução que parece mais justa é a do professor Paulo Queiroz, do professor Paulo José da Costa. Tá? Se foram ambas, tiro mais o colapso cardíaco, a gente entra naquela discussão do raio. Tudo bem? Do raio do agente que esfaqueado caminhava em direção ao hospital e o raio vem, o atinge, a pessoa morre em decorrência do raio mais as facadas. A gente entra nessa discussão também. Tá? Vejam, é um tema que não tem uma postura pacífica, um entendimento pacífico dentro da doutrina, mas é importante que você, estudante de direito, estudante para concurso, conheça essas nuances. Tá bom? Vamos avançar um pouco aí. Ainda dentro do nosso artigo 13 do Código Penal. Tá bom? Estudando o artigo 13 do Código Penal, nós vemos que o parágrafo 2º, ele trata da relevância da omissão. Omissão penalmente relevante, um tema interessantíssimo dentro da parte geral do Código Penal. Diz lá o parágrafo 2º, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. E o dever de agir incumbe a quem? A. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. E C. Com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Parágrafo 2º do Código Penal traz para a gente a omissão penalmente relevante, que vai ser um traço de estudo de extremo relevo quando nós analisarmos os crimes comissivos praticados por omissão, né? Ou os crimes chamados omissivos impróprios. Senhores, quando a gente estuda a omissão no direito penal, o primeiro traço que devemos discutir é se a omissão é de fato, se ela existe de fato, ou se ela é normativa,
se ela existe só no mundo jurídico, se ela é de direito. A omissão existe no mundo fático, ela é de fato, ou a omissão existe só no mundo jurídico, ela é normativa. Em resumo, a omissão por si só, ela tem condições de causar um resultado? Né? Essa é a primeira grande discussão quando a gente fala em omissão. Sabemos que o resultado pode ser produzido por ação ou por omissão, mas a grande discussão é, por si só, a omissão tem condições de praticar, de causar um resultado? Vejam, nós vamos aí ter uma discussão, de novo, entre causalistas e finalistas. Por isso o estudo prévio é importante, do causalismo e do finalismo. Para o causalista, a omissão ela é de fato, ela existe fisicamente. Há um controle causal da omissão. Qual é o controle causal? Não movimentar o corpo de forma livre e consciente. Tá? Essa inação pode produzir um resultado. Bem, o Código Penal, no caput do artigo 13, ele considera como causa a ação ou a omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido, reforçando a visão de que a omissão é de fato. Ela existe de fato. Outros autores, contudo, eles defendem que a omissão ela é puramente normativa. É a visão finalista. O nada produz. A omissão por si só, ela não pode produzir resultado algum. É apenas considerada quando for positivada. A omissão não significa um não fazer nada, mas não fazer algo determinado pela lei. A existência da omissão, portanto, é normativa. Essa é a visão finalista. Ah. O Código Penal, ele também agradou os finalistas. Por quê? Porque ele traz a previsão no parágrafo 2º do Código Penal de condições normativas que fazem com que a omissão seja penalmente relevante. É por isso que nós dizemos que no nosso modelo penal, a omissão ela é físico-normativa. No nosso modelo penal, a omissão é físico-normativa. É a chamada teoria mista da omissão. Física porque o caput do artigo 13 equipara a ação e omissão como produtoras do resultado. E o parágrafo 2º traz as hipóteses em que o garante responde por omissão. Cria o dever normativo de agir e de evitar o resultado causado. Tudo bem? Amigos, antes da gente ingressar no parágrafo 2º propriamente dito, a gente precisa trazer uma distinção importante. A distinção entre crimes omissivos próprios e crimes omissivos impróprios. O crime omissivo próprio, o que ele é? Ele é a simples violação de um dever de agir. Omissão de socorro. É o exemplo clássico. Tá bom? O omissivo impróprio. O omissivo impróprio é a violação de um dever de agir, aliado ao dever legal de evitar o resultado. No crime omissivo próprio, então, eu tenho uma mera violação de um dever de agir. Crime de omissão de socorro, eu devo agir, ok? Prestar o socorro. Se eu não me colocar em risco, se eu não correr um risco grande ao prestar o socorro, a norma penal impõe a mim esse dever no crime de omissão de socorro, tá? Mas é só a omissão, no omissivo impróprio, a violação é simplesmente a esse dever de agir. No omissivo próprio eu tenho a violação a esse dever de agir, aliado a um dever legal de evitar o resultado. É o que a gente vai ver na próxima aula, beleza, gente? Tá bom? Vamos lá. Abraço.